Queridos, enquanto a gente termina algumas coisinhas, quem é que está vindo aqui num treinamento de professores pela primeira vez? Deixa eu ver. Olha só! Ah, que bênção! Tá, pode baixar a mão. Bênção. O Senhor é muito bom, né? Eu preparei aqui para começar falando com vocês sobre um sonho que eu tenho, né? Vou parafrasear o Martin Luther King Jr., né? Eu tenho um sonho. E esse sonho inclui vocês todos. Vocês são resposta desse sonho que eu tenho. De que eu creio que a nossa geração vai ver o Senhor voltando sobre as nuvens do céu. E eu creio que por a gente ser a última geração, como diz a palavra, o Espírito dele vai ser derramado sobre toda a carne. Então, talvez a gente viva a última onda de avivamento sobre a terra. E a palavra fala que o Espírito que ele vai derramar é sobre os velhos, é sobre os jovens, é sobre todos. E entre esses vão ter muitas crianças que vão se converter. E aí eu fico pensando, se essas crianças se converterem e vierem, quem vai recebê-las? Ou quem vai lá fora evangelizá-las, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem é que vai lá pregar para essas crianças? Então, nesse meu sonho, eu há muitos anos trabalho com as crianças, fazem 23 anos que eu trabalho com elas. Só que sempre o meu foco foi muito aqui para dentro, para a congregação, para as crianças aqui. E não está errado, né, isso. Só que eu creio que o Senhor está expandindo isso, expandindo o foco. E a gente pode alcançar crianças lá fora. O Senhor já nos deu uma carga pelas crianças. E hoje eu quero usar um tempo aqui que eu vou ter para poder ajustar o meu olhar com o olhar de vocês para as crianças aqui de dentro e as crianças lá de fora. Então, nesse meu sonho, eu sonho em criar, por exemplo, uma equipe de irmãos do louvor para nos ajudar com as crianças. Tanto aqui, quanto nos retiros, quanto lá fora. A palavra fala que quando nós nos reunimos, cada um tem. Então, o treinamento de professores, eu quero que vocês esqueçam uma coisa. Não é uma pessoa só aqui na frente trazendo coisas, mas é cada um de nós podendo contribuir com aquilo que o Senhor já nos deu. Ele já deu. Fala que quando ele subiu aos céus, ele concedeu dons aos homens. Então já foi dado, já está na vida de vocês. O que precisa? Ativar, praticar, exercitar o dom que ele deu para vocês. Cada um de vocês tem uma área que vocês poderiam estar aqui compartilhando uns com os outros ou com as crianças lá fora. E o objetivo de hoje é poder falar disso. Poder mostrar para vocês que o trabalho que a gente faz com as crianças pode ser muito maior do que o que já é feito. Eu creio que o ano de 2026 é um marco, é um ano assim que a gente vai abrir todos os limites, todas as comportas. A gente vai buscar a Deus intensamente no trabalho com as crianças. E aí eu queria convidar vocês para participarem disso. Eu e a Débora, a gente não pode fazer isso sozinhos. A gente tem um limite, nosso braço tem um certo alcance. Mas todos nós, para esse treinamento, a gente tinha 87 inscritos. É muita gente, a gente pode ir mais longe. E a gente pode, cada vez mais, multiplicar isso que o Senhor tem falado conosco. Então eu quero que você já desde o início saiba, o Senhor te chamou para um trabalho. Esse trabalho é servir a Ele e às crianças. É estar disponível, tanto para evangelizar, quanto para ajudar aqui nas aulas ou ajudar nos retiros. Teve gente que me procurou e disse assim, eu não quero ajudar nas aulas, mas quero ajudar nos retiros. E pode ser. A gente precisa para todas as áreas. No meu sonho, inclui uma equipe que vai ajudar, por exemplo, no marketing das crianças. A gente tem lá uma página de Instagram, a gente tem um canal do YouTube, que são das crianças, que tudo isso a gente pode usar e colocar materiais lá. Às vezes tem gente aqui que pode ter habilidade para gravar vídeos, para fazer conteúdo. A gente pode cada vez mais ampliar esse material. Outra equipe que a gente pode criar é uma equipe de artes, que são para aqueles que têm habilidade em fazer os materiais. Hoje todo mundo ganha uma sacolinha, né? Nos treinamentos a gente pode ter uma equipe fazendo essas sacolinhas, desenvolvendo figuras, marca-páginas. Então, em cada área, a gente pode usar as habilidades que o Senhor já deu para vocês.
E isso vai fazer com que vocês sejam participantes do trabalho com as crianças, né? Se sintam úteis aqui nesse trabalho. Esse trabalho é para todos nós podemos fazer alguma coisa e cooperar nesse trabalho. Dentro desse meu sonho, eu quero que tenha, né, eu sonho que tenha uma equipe que nos ajude com os materiais, por exemplo. Aqui eu coloquei alguns exemplos de materiais, e esses materiais, a gente precisa de gente que ajude a organizar, que conte as histórias, que organize os currículos das turmas, por exemplo. Então a gente tem diversas áreas que a gente pode atuar, organizar, que a gente pode cooperar. Uma outra equipe, daí essa é uma pensando lá fora, é uma equipe de teatro. Posso ouvir um amém para essa? Amém! Eu já escrevi uma peça de teatro evangelística para a gente fazer lá fora. Só que eu preciso de atores. Eu preciso de gente que ajude. Ó, já tem gente levantando a mão lá. Olha lá. Eu preciso de gente que ajude com os figurinos, que ajude com a organização. E a ideia é o quê? É fazer o teatro lá fora para crianças que não congregam com a gente, não conhecem o Senhor. A gente faz em praças, em vários lugares, evangeliza, e aí vem a próxima parte do meu sonho, que é criar o Dia da Criança aqui. A gente vai ter um culto só para criança. Amém? Só que a gente precisa de gente para isso. A gente precisa de pessoas. Eu preciso de pessoas lá fora evangelizando, fazendo teatro, convidando, e pessoas aqui recebendo e organizando aqui. Imaginem um culto feito para as crianças. A gente deixa essas primeiras cadeiras para elas, eles sentam aqui próximos, a gente faz uma programação como se fosse a do retiro, e os pais que vierem acompanhar sentam mais para trás. Mas o culto vai ser aqui para eles. A gente pode usar um dia na semana que o presbitério nos liberar. Então, eu creio e eu sonho que a gente pode fazer essas coisas. A gente pode estender o reino de uma maneira assim que nem a gente imagina até onde pode ir. O avivamento ele pode começar por esses evangelismos, por esses trabalhos lá fora. E a gente pode, né, cada vez estender mais. Esse ano, a gente vai ter em julho, aqui é talvez nem todos saibam, a gente vai ter em julho um retiro só para os professores das crianças. Só para nós, para treinamento, para aperfeiçoamento. E nesse retiro, cada um pode contribuir com alguma coisa, pode ensinar algo, a gente pode fazer oficinas. Cada vez mais a gente pode qualificar o nosso trabalho, para que ele tenha um alcance maior. A palavra fala que quem fizer a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Então, se eu fizer de qualquer maneira, eu não estou agradando o Senhor. O que o Senhor quer? Que eu doe tudo o que eu posso. Tudo que eu tenho, tudo que Ele me deu, Ele quer que eu gaste. Eu fico pensando no piloto de Fórmula 1. Ele tem um carro incrível, o carro mais rápido é o carro dele. Quando a equipe dá um carro para um piloto, ela quer que ele use o carro no máximo potencial do carro. E é muito comum um carro de Fórmula 1 quebrar, estragar, porque o piloto levou no limite. Eu não quero chegar no céu com o meu carro intacto. Eu quero chegar lá com o motor estourado. E quero que vocês façam isso também. Então, quem chama vocês é o Senhor. Faz assim, ó, quem está do lado de alguém, toca na pessoa do lado. Ó. O Senhor está te tocando. Para esse chamado, para esse trabalho. Para a gente servir ao Senhor através da vida das crianças, aqui dentro e lá fora. Amém? Aleluia. Vamos abrir um texto, né, para não ficar só nas minhas palavras? Abre aí Jeremias 18. Só para eu encerrar essa parte inicial. Deu lá certinho? Funcionou? Tranquilo? Tá, Jeremias 18. A gente vai ler do 1 ao 6. Uhum. Não, o versículo até nem precisa botar. Jeremias 18, do 1 ao 6. Hã? A minha é NAA. Jeremias 18, do 1 ao 6. Amém? Acharam? A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras.
Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Jeremias estava lá em casa, o Senhor falou com ele: vai na casa do oleiro. Ele foi até lá e viu o homem trabalhando, fazendo um vaso. O vaso se estragou enquanto ele fazia. O oleiro desmanchou e começou a fazer um novo vaso. E aí o Senhor falou: assim são vocês na minha mão. Se der problema no vaso, eu amasso e faço de novo. Então o nosso Deus, ele é extremamente poderoso. Ele é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer circunstância, nas nossas vidas e nas vidas das crianças. Então a gente tem um trabalho, eu creio que é um privilégio que a gente tem, de poder trabalhar com crianças, porque é a formação. Se é um trabalho na fase, um trabalho nos presídios, tem o seu valor diante de Deus, só que a pessoa que se converte num presídio, ela vai ter que restaurar muitas coisas na vida e servir ao Senhor, enquanto serve ao Senhor. Um trabalho com as crianças, a gente está no fundamento. A gente está desde pequeno já formando ele. E nós podemos ser usados por Deus para formar esse vaso. O Senhor vai usar nós como se fossem as mãos dele, formando as vidas. Então o trabalho com crianças, tirem da cabeça que é recreação. Não é recreação. Ele pode ser um trabalho divertido, e eu creio que deve ser divertido, mas não é recreação. O objetivo não é animar eles lá, entreter eles enquanto os pais estão assistindo o culto aqui. Não. O objetivo é formar eles pela palavra. De uma forma lúdica, com figuras, com música, com louvores. Então a gente vai trazer a palavra para eles, mas dentro de um contexto que eles compreendam a palavra. Amém? Aleluia. Bom, eu sempre comento assim com alguns irmãos que estão próximos, a importância da gente ter um caderno, uma caneta, um lápis. Tentem criar esse hábito sempre, tá? De registrar as coisas, porque isso nos ajuda muito. O caderno acaba virando depois um banco de informações ali para a gente, sabe? E neurologicamente, escrever é melhor do que digitar. Escrever ajuda a guardar mais. E se a letra for cursiva, que é a letra emendada, é melhor ainda, tá? Então fica a dica aí para isso, né? Para esse registro. Lembrem de registrar. Para vocês terem uma ideia, olha o meu caderno aqui. Ó. Eu gosto muito de anotação, então sempre é importante. Esse aqui esse é dos bons. E aí, o que eu brinco, né, que existe um bichinho que pica os professores. E aí tudo vira motivo de aula. Então a gente vai num lugar, às vezes a gente nem desfruta do lugar porque a gente está pensando na aula. Então tu vai no shopping, aí tu vê uma coisa lá bonita, tu pensa, podia usar uma coisa assim na aulinha, podia, né? A gente já fica assim. E aí se tu tem um caderno ali, alguma forma de registrar, anota, registra, guarda a ideia, porque depois tu pode usar numa aula, pode usar em algum momento aquilo ali que tu aprendeu. Cuida para não virar acumulador. Tá? Professor, às vezes, acumula muita coisa. Lá em casa, o que a gente tem de livro e papel, olha, a gente derrubou uma floresta já, só lá do que a gente guardou. Mas cuida, tá? Cuida para não acumular, mas guarda o que é essencial. A avó da Débora dizia assim, né? Quem guarda o que não presta tem o que precisa, né? Tinha uma frase dela assim, era acumuladora, querida. Guarda o que não presta no sentido de objetos, tá? De coisas, não é coisas ruins, tá? Mas às vezes tu guardou lá e de repente numa aula, tu usa aquilo ali. Tu usa aquele objeto, usa aquilo ali para contar a história, tá? Aleluia. E aí, o professor, ele não vai ser apenas aquele que vai trazer uma informação, mas ele vai trabalhar com coisas mais profundas, tá? No início, claro, a gente vai trazer informação, as primeiras aulas talvez sejam as mais difíceis da nossa vida, mas com o tempo isso vai sendo transformado. E aí a gente vai colocando intenção na nossa aula. Primeiro a intenção é passar o conteúdo, mas depois vai ter intenção do Senhor,
que o nosso aluno aprenda a buscar o Senhor, aprenda a orar, aprenda a ler a palavra. Eu posso ir colocando intenções ali do Senhor na minha aula. No início eu só estou tentando vencer o tempo e entregar as crianças bem para os pais. No início é isso. Mas depois, com o tempo, a gente vai pegando o desejo do Senhor com aquela aula. Eu vou fazer o meu planejamento e eu vou pensar, Senhor, o que tu queres com essa aula? Qual o teu objetivo e não o meu? E aqui vai um dos segredos, se eu posso dizer assim, das aulas. A aula é do Senhor, não é minha. Tá? Então eu posso ter o meu jeito, mas na aula, às vezes o Senhor quer do jeito dele. Certo? Então a aula é depender do Senhor. Depender dele inteiramente. Então, normalmente aqui na nossa aula, a gente tem uma semana, mais ou menos, para poder preparar a aula. Tá? Tu recebe o material e naquela uma semana, o ideal seria que tu usasse todos os dias um pouquinho para poder preparar alguma coisa. De repente, no primeiro dia, tu pega a tua Bíblia e lê os textos da história. Tá? Vai começar a ler. Aí tu vai lendo. Primeiro, o Senhor sempre fala com a gente. A história bíblica, ela sempre vai ter um impacto na nossa vida. Então ele vai falando com a gente, ele vai mostrando o que ele quer com aquela palavra. Eu posso perguntar para o Senhor, Senhor, aqui que história vocês acham que é essa aqui? Paulo e Silas na prisão? Não. Não é. Poderia ser, mas não é. Hã? É o José que vai interpretar o sonho dos dois servos lá do faraó. Tá? Essa história, o que o Senhor pode falar com a gente através dessa história? E a gente vai buscar o Senhor. Senhor, o que tu queres falar através dessa história? E sempre tem uma aplicação que é para a nossa vida. Quando eu entendo a aplicação para a minha vida, eu posso buscar no Senhor. Senhor, e para as crianças? O que tu queres falar com as crianças através dessa história? E a gente vai buscar o objetivo do Senhor com a sua palavra. Por isso que eu tenho que ler a palavra. Eu não posso só pegar assim, eu já conheço a história de José, eu sei que ele interpretou sonhos, um sonhou lá que estava espremendo uvas no copo do rei, o outro sonhou que estava com uma cesta de pães na cabeça. Eu sei a história. A gente tem que cuidar para não cair no erro de já conhecer. A pior coisa que pode atrapalhar um professor é a experiência que ele tem. Sabe? A gente ser um professor experiente pode ser a pior coisa, porque aí pode acontecer aquilo ali, ó, o perigo da acomodação profissional. O que é isso? Eu já dei várias aulas, eu sei como é. E aí eu paro de depender do Senhor. Esse é o pior erro para um cristão. Deixar de depender do Senhor. Jesus ele tem uma frase coach que eu acho tremenda. Ele diz assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Os coaches dizem o contrário, né? Mas sem mim, nada podeis fazer. Imagina a gente olhando, os discípulos olhando para o Senhor, né? Tá, Senhor, então vamos ter que andar contigo. Vamos ter que estar junto contigo. E é a realidade do discípulo. Nós temos que estar com o Senhor. Temos que depender dele. Não importa se eu já dei 10.000 aulas. Eu preciso continuar dependendo do Senhor. Porque nessa situação dessa aula, ele pode falar uma coisa. De repente, daqui a um mês eu vou contar a mesma história e Deus quer falar outra coisa. E eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo. Então eu sempre falo para alguns professores, trazer uma aulinha para as crianças é como trazer uma palavra no culto. Se vocês fossem trazer uma palavra para compartilhar com os irmãos, vocês não iam estudar a palavra? Não iam orar, jejuar? Buscar o Senhor intensamente, para não dizer uma besteira aqui na frente? Iam. Por que é diferente com as crianças dentro da sala? Porque elas não questionam? Porque elas não entendem muito da palavra? Por que eu faço de qualquer maneira dentro da sala? A excelência para o Senhor é em todas as coisas. Em tudo eu tenho que ser excelente. Em tudo eu tenho que fazer o melhor. E em tudo eu não posso me acomodar. Tá? Então não se acomodem. E aqui um exemplo da minha vida. Tá? Eu me converti com 17 anos e com 18 eu comecei o trabalho com as crianças. No início, foi muito bom. Eu era muito tímido. Ficar dentro da sala, para mim, é o dom. Né? Assim, era o lugar meu. Eu
Se fosse chamado para o louvor, nossa, seria horrível para mim a exposição. Mas dentro da sala foi onde o Senhor construiu a minha vida com Ele. Dentro da sala. Um lugar que tu está com as crianças, poucas pessoas te veem. Dentro da sala. Eu seria um ótimo professor para o resto da minha vida, porque aprendi a habitar aquele lugar. Mas aí o Senhor chamou para algo mais. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, trazendo uma palavra para vocês, para os professores. Eu demorei a aceitar que o Senhor me queria fazendo isso aqui. E aí, por muitos anos, eu fui assumindo algumas coisas, mas, sabe, com aquela luta de não querer aparecer? Até que eu entendi uma coisa, o Senhor quer que eu faça. O Senhor quer que eu esteja lá e que eu tome uma posição. Assim precisa ser vocês na sala. Às vezes na sala a gente tem alguns profs que nos dizem assim, mas eu não tenho ainda capacidade para isso. E a gente entende que é um processo, mas precisa chegar um ponto na tua vida que tu vai dizer, hoje é comigo. Hoje eu resolvo. Sabe, os meninos vão entender melhor, né? Mas no futebol, às vezes o time está chutando a bola, está querendo só se livrar. E aí a gente diz que o capitão, ele mata a bola no peito e diz assim, não, agora está comigo. Deixa que eu resolvo. Na aulinha, às vezes vai ter que ter isso. Vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão ver os dons que Deus colocou e vão ver o trabalho que Ele quer que vocês façam e vocês vão dizer para o Senhor, Senhor, é comigo. Deixa eu fazer. E o Senhor quer que a gente faça. Se Ele deu o dom, é para multiplicar, é para fazer, é para usar. Então a acomodação é o completo oposto disso. Imagina, a gente tem os dons que Ele deu e eu me acomodo. Eu paro de fazer, faço de qualquer jeito. É a pior coisa, sabe? Eu sei que a vida é corrida, eu sei que tem dificuldades. Quem casou e tem seus filhos, a dificuldade multiplica não sei quantas vezes. É mais difícil. Mas eu preciso colocar prioridades na minha vida. Então, se eu tenho convicção que o Senhor me chamou para esse trabalho, eu vou fazer da melhor maneira que eu puder. Eu vou dedicar tempo. Às vezes o Senhor pode chamar na madrugada para orar pela aula. E aí tu vai acordar de madrugada, vai orar e buscar o Senhor pela aula. Eu soube de uma professora que quando ela ia para a sala, ela passava nas cadeiras e impunha as mãos. Senhor, quem sentar aqui seja abençoado. E aí fazia nas cadeiras. Depois, na aula, eu vi um professor que quando ele chegava na sala, ele passava em cada criança, beijava, abraçava as crianças, abençoava. Então a gente pode fazer todas essas coisas, mas eu preciso estar em comunhão com o Senhor, em sintonia, porque aí eu vou ouvir o que Ele quer. Eu vou entender, o Senhor quer que eu abençoe. Tem crianças que eu já vi em retiro, era um menino. Ele não conseguia adorar o Senhor, ele não conseguia louvar. Ele tremia todo na hora do louvor, assim, ele não conseguia. E aí oramos. No final do retiro, esse menino estava louvando ao Senhor. Ele foi liberto num retiro de crianças. Tá? Tem um irmão que me falou que ele recebeu uma palavra para a vida dele, que ele entendeu que ele tinha que entregar a vida para o Senhor numa aula das crianças de 8 e 9 anos. Então não existe idade para que o Senhor faça a sua obra. Só que Ele precisa do quê? Ele precisa de servos, de pessoas disponíveis. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor disse que lá naquela cidade tinha um discípulo e Ele mandou aquele discípulo lá falar com Paulo. Mesmo o Senhor aparecendo para Paulo, foi necessário Ele usar um homem para falar com ele e levar o Paulo até o batismo. Então nós vamos ser usados pelo Senhor nas nossas salas, lá fora, nesses que a gente vai evangelizar. Só que o Senhor quer o quê? Que eu assuma o meu papel. Assuma o compromisso. Senhor, hoje é comigo. Me usa. Eis-me aqui. Tantos profetas que o Senhor chama, Ele fala o nome do profeta e o profeta fala, Senhor, eis-me aqui. Então que vocês possam dizer isso para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me usa. E pode ser assim, de repente o Senhor vai começar a te usar no trabalho com as crianças. E com o tempo Ele te leva para outras coisas. Não tem problema isso. Mas em todas as etapas tu tem que ouvir ao Senhor. E se hoje tu está aqui, tu vai fazer o melhor. Não vai fazer aqui pensando lá. Tá? Às vezes eu brinco, né, que a gente perde às vezes alguns professores para o louvor. Né? Os irmãos começam com a gente e depois vão para ajudar a equipe de louvor. Não tem problema acontecer isso. Mas
quando estiverem aqui e quando estiverem lá, eles têm que dar o melhor. Porque é para o Senhor, não para homens. Tá? Então, a gente vai fazer não se acomodando, mas de forma profissional. Ali depois, a diferença entre ensinar conteúdo e formar pessoas. Aqui nos versículos que a gente leu, falava dessa formação do vaso. Então, sempre pensem que a criança é alguém que está ali em formação. Nós somos esse que está em formação. Só que a criança, Deus está usando nós também para formar eles, para ajudar eles. Às vezes, numa aula, vai ter crianças que vão abrir mais coisas com a gente. Né? Ele vai vir e vai contar alguma coisa da vida dele. E aí eu preciso deixar o Senhor falar com ele. Deixar o Senhor conduzir aquilo ali. Tem crianças que às vezes contam alguma situação, né, que estão passando, alguma dificuldade. Eu lembro de uma menina que falou que na aula botavam apelidos feios nela. Ela compartilhou na sala. Aí nós oramos para que ela fosse fortalecida no Senhor durante a aula, sabe? Então a gente pode aproveitar essas oportunidades para ministrar com eles, tá? É uma ministração, trazendo palavra, trazendo exemplos, abençoando. Então deixar o Senhor fluir ali através da gente. E aí eu não estou só ensinando uma matéria para eles. Eu estou ensinando verdades eternas. A palavra, ela salva as pessoas. E as crianças estão tendo a chance de ouvir isso desde pequenas. Tá? Então, busquem cada vez mais confirmar o chamado de vocês. Porque aí o Senhor vai dando os dons, dando a revelação, mostrando o que Ele quer que vocês façam. Nessas partes do meu sonho aqui, tem lugar para todo mundo fazer alguma coisa. Para cada um contribuir. E o meu sonho é desse tamanho. O sonho do Senhor é gigante. É maior ainda. Ele quer mais. Então, Ele vai contar com a gente. Nós somos o Ananias lá da história de Paulo. Nós somos um discípulo que o Senhor quer usar para fazer sua obra. Tá? Então, que a gente possa crer no Senhor, possa depender dEle, né, em todas as coisas. Aleluia. E o terceiro ali, como medir o verdadeiro impacto do seu trabalho? Como vocês acham que um professor mede se ele é um bom professor? Como é que ele avalia isso? Se a pessoa mudou, quem é essa pessoa que tem que mudar? É o meu aluno, né? E eu também. Então, um professor, ele vai fazer uma avaliação de como estão os seus alunos. Ele vai ver o resultado do trabalho dele pela resposta do aluno. Então, imaginem assim, a minha aula é sobre oração. O meu objetivo é que eles orem mais. Eu termino a aula e eles oram espontaneamente. Eu cumpri meu objetivo. O aluno é a resposta para mim. Ou então, a gente teve uma aula que era sobre o Espírito Santo. Um irmão que deu a aula orou para que as crianças fossem batizadas no Espírito Santo. E aí acabou o culto, foram para casa. Depois tinha mães nos ligando para mim e para a Débora. Quem é que deu a aula na turma tal? Aí a gente achou que tinha acontecido alguma coisa, né? Ah, por quê? A gente foi vendo com a pessoa dela. Não, é que a minha filha foi batizada no Espírito Santo na aulinha. E eu queria saber quem foi o professor, para poder conversar com ele e tal. E aí a criança tinha sido batizada na aulinha. Então isso pode acontecer nas nossas aulas. E agora uma pergunta pedagógica. Com que idade mínima uma criança pode ser batizada no Espírito Santo? Hã? Quando está aprendendo a falar. Será que antes disso uma criança pode ser cheia do Espírito Santo? No ventre. Tu já sabia, né? No ventre. A gente tem o exemplo de João Batista. No ventre, ele era cheio do Espírito Santo. Ele se agitou e a mãe transbordou. Então, as irmãs que estão grávidas, no ventre, já pode ser cheio do Espírito. Imagina dentro da nossa sala, que a gente começa com 3 anos. Uma criança de 3 anos pode orar em línguas, sem nem falar o português direito. Mas ele pode ser cheio do Espírito, falar em línguas. Tá? Então, assim, não limitem o Espírito Santo. Se o Senhor quer se derramar, Ele vai se derramar. Pedro estava falando lá na casa de Cornélio, enquanto ele discursava, diz que caiu o Espírito. O Pedro não tinha feito nenhum apelo ainda, mas o Espírito desceu sobre eles porque estavam prontos. E o Espírito queria.
Então imagina na nossa sala. De repente tu fala assim, hoje eu vou falar do Espírito Santo. E as crianças já são batizadas antes de tu começar a aula. A gente tem que entender que não somos nós. Tudo é Ele. Tudo é dele, por meio dele e para Ele. Então a nossa aula, a gente é só um dos instrumentos que Ele está usando. Tá? E aí vem um ponto. Quando eu estou preparando a minha aula, eu leio a palavra, eu pego o meu caderno e faço as minhas anotações. Mas lembra que eu falei que a aula não é para nós. Então não é só o meu gosto que vai estar na aula. Eu preciso contemplar o gosto dos meus alunos. Tá? Então existe uma área de conhecimento que é o PNL, que é a Programação Neurolinguística. Ela fala de 3 formas de aprendizagem. Que quando eu dou aula, é importante às vezes eu considerar isso. Basicamente, um resumo do resumo. Existiriam as pessoas visuais, as auditivas e as sinestésicas. O visual aprende vendo, pelas coisas que vê, então a parte visual é muito importante para ele. O auditivo pelas coisas que ouve e o sinestésico pela prática, tá? Pelas coisas que ele faz. Nas nossas aulas, é possível que nós tenhamos os 3 tipos de aprendizagem. Então, quando eu vou organizar a minha aula, eu preciso pensar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, para o meu aluno visual, eu preciso ter figuras. Eu preciso ter imagens. A própria sala de aula, se ela for bagunçada, vai atrapalhar o meu aluno que é visual. O meu aluno visual vai se sentir atrapalhado, porque ele vai ver muita sujeira, muita coisa. O visual, a estética, chama a atenção dele. Então, um aluno visual ele vai aprender pela coisa que vê. Só que a coisa que ele vê pode atrapalhar ele também. Então, eu tenho que pensar isso. Tá? E olha só, a figura como chama a atenção da gente. Né? Como destaca o nosso olhar. A gente olha, já começa a imaginar, eu sei que eles estão numa prisão, né, pelo olhar. Eu sei que pode ser Paulo e Silas, mas também pode ser o José lá com os 2 que trabalham para o rei, para o faraó. Então, né, visualmente eu posso aprender algumas coisas. Depois eu vou, no final aqui dessa parte, eu passo para vocês a gente tem um testezinho para descobrir até qual é o nosso perfil de aprendizagem. Descobrindo o nosso é como nós aprendemos. Mas nos meus alunos, eu preciso ter uma aula que tenha todos esses modos. Tá? Aquele que é auditivo, eu preciso às vezes ter falas. Ele vai aprender conforme o professor vai falando, pelo tom de voz, pela pausa. Sabe aquelas pessoas que contam uma história e tu fica envolvido com a história? Ele vai contando, ele vai falando, e tu começa a imaginar a história. Normalmente o auditivo é assim. Ele vai desenhando já na cabeça, ele vai pensando na história e vai aprendendo aquilo ali. E o sinestésico, ele tem que ter a prática. Então tu vai contar uma história e de repente tu vai dar uma atividade para ele sobre a história que tu contou. E aí ele vai fazer uma atividade e aquilo ali vai ajudar ele a consolidar o aprendizado. Tá? Então quando eu vou preparar minha aula, eu preciso pensar todas essas coisas. Cleito, tu consegue focar esse aqui para mim? Tá. Que daí eu vou botar umas figuras ali e vocês vão vendo que como vai chamando a atenção, né? Como que a gente vai vendo e formando isso. Quando a gente vai dar aula, geralmente a gente usa ou flanelógrafo, que são esses materiais aqui, ou usa aqueles livros de cartaz, que é um livro que nele mesmo tem a figura. Aqui é um versículo, tá? João 3,16. E aí dentro tem as partes do versículo, ó, com algumas imagens. E aí a gente vai contando o versículo, mostrando para eles. Ó, o apelo visual é forte. Né? A maioria de nós tem esse canal muito aberto, né, para a gente aprender. E nesse livro aqui, dá para usar, eu comentei esses dias que ele é uma bola, eu posso usar, esse ano é ano de Copa do Mundo, dá para usar, para fazer referência a isso, mas eles usaram as cores do livro Sem Palavras aqui dentro. Ó. Então, por exemplo, essa parte amarela fala que Deus criou todas as coisas, Ele criou de forma perfeita, Ele criou um jardim muito bonito. Como é que era o nome do jardim, crianças? O Jardim do Éden. E lá nesse jardim, o que tinha lá? Vamos lá, crianças. O que tinha no jardim? Grama, árvores, animais, água. E tinha pessoas lá.
Tinha duas, né? Qual era o nome do homem que morava nesse jardim? Adão. E o nome da mulher? Eva. E eles viveram lá sempre, assim, sem pecado? Não. A gente sabe que um dia Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. E aí, olha como é que ficou o coração deles. Sujo pelo pecado. Só que o coração deles, assim, vai continuar sempre sujo para toda a vida deles? Será que Deus vai deixar eles assim? O que vocês acham, crianças? Deus abandonou o homem e a mulher? Não, Ele mandou Jesus morrer pelos nossos pecados. E quando a gente entrega a vida para Jesus, Ele limpa o nosso coração. Olha como é que o nosso coração fica. Fica limpinho, fica pronto para Jesus poder nos usar novamente. E nós somos como uma plantinha que vai crescendo, crescendo numa nova vida com Jesus. Amém? E aí faz um apelo, né? Quem quer entregar a vida para Jesus? Então, viram? Né? A gente tem esses recursos. E aí tem o flanelógrafo, né? Consegue botar ali? Ah, tá. Bom, vocês estão enxergando aqui, né? Esse material aqui, ele é a Bíblia em feltro, ele vem esse livro aqui. São 156 histórias que dá para formar com esse material. Eu espalhei aqui, depois vocês dão uma olhada. São vários cenários e várias figuras que a gente vai colocando nos cenários. Então, por exemplo, aqui é o interior, pode ser o interior de uma casa, o interior de um palácio. E conforme eu vou contando a história, eu vou compondo ele. Eu vou colocando as figuras e vou montando o meu cenário. Aqui, imaginem que eu vou contar uma história lá no Egito, vou falar do faraó, e aí eu vou montando ele. Ó. E aí eu posso dizer, o faraó estava no seu palácio, lá ele tinha os seus servos que o serviam. Eu posso explicar que faraó é como se fosse um rei, é o rei do Egito. Lá vocês não estão enxergando, né? E aí eu vou compondo a cena e mostrando para eles. Tá? Às vezes na minha aula lá eu brinco, né? Daí o fulano foi lá falar com o fulano. Eu saio andando com o boneco ali, né? Então dá para fazer assim. Daí eles chamaram lá o José de dentro da cela para que ele viesse agora interpretar o sonho do faraó. E aí o José ouve o sonho do faraó. Vou fazer aqui o sonho dele. No primeiro sonho, ele tinha quantas vacas, crianças, que ele sonhou? 7. Como é que elas eram? 7 gordas, né? Que saíam da onde? Do rio Nilo. E as gordas comiam as vacas, as magras, né? É ao contrário, é. As magras comiam as gordas. Isso. E ele também teve um sonho semelhante, que era 7 espigas cheias e 7 mirradas. E as mirradas comiam as gordas. E aí o José vai falar para o faraó. Faraó, o senhor teve 2 sonhos, mas o significado é um só. E aí ele diz que o Egito vai ter 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. E que era para ele conseguir um homem sábio, instruído, parecido comigo, né? Ele deve ter dito assim, para cuidar aqui e administrar para o Senhor. E aí ele é feito governador do Egito. Estão vendo? Visualmente é muito legal, né? Chama muita atenção aquilo ali. Então, na minha aula, eu preciso pensar nessas coisas. Se eu sou bom em desenho, às vezes eu posso não ter a figura, mas eu posso fazer um desenho, eu posso fazer algo que chame a atenção, que traga esse apelo visual para eles. Se eu tenho habilidade com música, eu posso usar essa minha habilidade. A gente tem uma prof aqui que ela compõe. Aí, às vezes, ela vai contar uma história, ela compõe a música e canta com eles. Eu não tenho essa habilidade de compor, mas eu tenho outra coisa. Eu tenho uma coisa chamada Suno. Já ouviram falar? O que eu faço? Eu vou no Suno. Suno é uma inteligência artificial. Eu vou no Suno e boto uma música lá. Fulano, vaca gorda, vaca magra, não sei o que, tal. Boto as palavras que eu quero. E ele cria uma música. E aí a gente pode usar na sala, sabe?
Às vezes eu não tenho a figura, eu vou numa inteligência artificial e faço a figura. Esses dias eu estava contando sobre Absalão, eu não tinha a figura dele com os cabelos presos na árvore. Eu fui lá, um homem tal, roupa do tempo bíblico, mula perto dele e tal, não sei o que, descrevi a imagem. Ele fez uma imagem perfeita para mim. Aí eu trouxe aquela imagem para poder usar na aula. Então, às vezes, a gente não tem a habilidade em si, mas a gente pode usar outras coisas, outros recursos na nossa aula. Só que eu preciso ter tempo para poder pensar essas coisas, tá? Me organizar. Então, por isso que o ideal é fazer isso com tempo, fazer com calma, não apressadamente. Se eu fizer a minha aula sábado à noite, eu tenho uma grande chance de a aula ser muito ruim, com pouco recurso, eu não vou ter esse apelo visual, eu não vou ter o apelo auditivo e o meu sinestésico. O que ele vai fazer na minha aula? Como é que ele vai interagir e aprender? Então a aula não é para nós, é para os outros. E aí eu preciso contemplar eles, considerar eles na minha aula. Amém? Estão entendendo? Tranquilo? Aleluia. Queridos, a gente vai fazer um intervalinho, tá? Para café, água, banheiro. Quando eu chamar de novo, a gente volta para cá. Foi? Aleluia! Estamos de volta! Toma o teu lugar. Aleluia. Olha minhas crianças, o que fizeram? Meu Deus, até o João Batista. Ah, vocês são complicados. Ah, decapitaram o João Batista. Aproveitando, isso que aconteceu aqui, às vezes acontece isso na sala. Tu termina a história, as crianças querem tocar, querem ver como é que gruda isso aqui. Então eles vêm e mexem, e dá para deixar eles mexer, tá? Faz parte eles conhecerem os bastidores ali das nossas aulas. A gente falou de inteligência artificial. Teve uma prof que está fazendo um material sobre as 8 verdades usando as IAs. Claro, lembrem de conferir com a palavra. Às vezes a IA pode dizer alguma coisa ali que é fora do padrão, tá? Não façam a ministração de vocês com base na IA, mas sim no Espírito Santo. Aleluia. Eu vou mais um pouquinho aqui e a gente depois já tem uma oficina, tá? Eu peguei uma frase aqui do Howard Hendricks que ele diz assim: a maior ameaça ao desempenho de um bom professor é estar satisfeito com o seu trabalho. Pensando aqui no que eu falei sobre acomodação, às vezes a gente fica satisfeito, assim, eu atingi o nível, atingi a estatura perfeita. Isso é mentira, tá? Cuidado com isso. Então a gente sempre tem que aprender alguma coisa, sempre tem que estar em desenvolvimento. Nesse mesmo livro que eu tirei essa frase, tem outra frase que fala assim, que quem deixa de aprender hoje, deixa de ensinar amanhã. Então um professor está sempre aprendendo coisas novas, novos métodos, novas formas de ensinar. Tem uma prof, eu não sei se ela está aqui, quando a gente fez o teste para saber como era o tipo de aprendizado dela, ela contou que ela teve um professor, que o professor ensinava, era um professor de desenho. Ele ensinava a mesma coisa, o mesmo conceito, de formas diferentes. Então ele ensinava o desenho lá de uma forma, aí ele pegava outra forma e ensinava a mesma coisa de uma forma diferente. Então ela disse que isso ajudou ela a aprender melhor, porque ela via o mesmo assunto de várias maneiras. Então a gente pode, quando conta uma história, contar ele de várias maneiras. Eu posso, de repente, pegar aqui, contei a história com o visual. Depois eu tenho uma música sobre a história. Aí eu conto a música, a gente analisa a música e puxo de novo aqui a mesma história, só que contando de uma forma diferente. Tá? Tudo isso vai acrescentar e melhorar a nossa aula e o aprendizado do nosso aluno. Tá? Ô Cleiton, esse aqui está aberto, né? Tá. Chamar o Túlio quer compartilhar uma... Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou arquiteto e eu... Mais alto? Bom dia. Eu sou arquiteto e uma das coisas que eu faço no meu trabalho é prevenção de incêndio.
E uma das coisas que eu faço na prevenção de incêndio é um treinamento de prevenção e combate a incêndio. Tá? Então, isso aí eu já ministrei essa aula, sei lá, dezenas de vezes. E como o Luiz falou, cada vez que eu vou fazer, antes de ministrar com uma turma, eu estudo de novo aquele assunto e atualizo alguma coisa e tal. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos fazendo isso é que a gente tem que ter interatividade com o público. A gente não pode chegar lá, falar, então os caras... Não, ó, pessoal, é o seguinte, ó, quem já passou por isso? Quem já teve não sei o quê? Quem já sabe de alguém que passou por uma situação dessa? Ah, eu tenho uma vez que não sei o quê. Um exemplo, né? Eu vou ter que trazer o exemplo porque é pertinente ao assunto. Ah, a questão de como é que se apaga fogo em botijão de gás. Ah, botijão de gás é simples, tu bota, literalmente tu vai lá e bota o dedo nele ali e apaga o fogo e tal. Depois eu posso, quem quiser, eu posso explicar um pouco melhor. Mas aí conversando, eu digo, gente, vocês não podem pegar um botijão de gás, largar na rua, botar num canto, porque isso aí depois está pegando fogo, vai explodir e tal, né? Toda parte disso aí. Aí eu digo, ninguém vai largar na rua, largar lomba abaixo e tal, não sei o que. Aí alguém levantou o braço, olha, deixa eu te dizer, né? Alguém já passou por uma situação dessas de apagar fogo e incêndio? Deixa eu te dizer, lá na casa da minha tia, uma vez, aqui em Viamão, estava vazando gás e a pessoa literalmente largou o botijão lomba abaixo. Eu digo, como assim largou o botijão lomba abaixo? Não, largou lomba abaixo. E o botijão tá e lá embaixo. Não sei, largaram o botijão que saía de perto da casa dela. Aí eu fiquei olhando assim, digo, alguém fez isso mesmo? Alguém fez mesmo isso, né? Mas enfim, por quê? Porque eu perguntei, alguém passou por uma situação. Então, se a gente não tem essa interação com as crianças, ou com o público, seja adulto ou seja criança, a gente perde a conexão. Porque quando a gente faz a pergunta ativa alguma coisa no cérebro que a pessoa vai buscar uma coisa relativa ao assunto que tu está falando. Eu citei o exemplo do botijão de gás, mas eu poderia falar, por exemplo, com as crianças aqui. Vamos pegar a história de José. O que vocês acham que José sonhou? Ele sonhou primeiro com as vacas gordas ou com as vacas magras? Com a vaca gorda. Tá, mas e o que aconteceu com a vaca gorda? Ela emagreceu? Não, ela não emagreceu. Tio, ela não emagreceu. Veio a outra lá e comeu. Tá, mas ela comeu uma vaca, comeu outra. Tio, ela abriu a boca e botou na boca. Então a gente começa a fazer pergunta para a criança. E aí, veio o tiozinho lá com o cesto na cabeça. Como é que vocês acham que ele empilhou o cesto na cabeça? Ele botou na cabeça. Tá, mas se ele botou só na cabeça, ia cair. Vocês acham que ia cair o cesto? Não, tio, ele tinha que ficar segurando com as mãos, senão... Então, assim, a gente vai perguntando para crianças coisas sobre o assunto e elas vão interagindo e respondendo. E quando tem essa interação, facilita, porque elas vão pensar e elas vão imaginar o cara caminhando com o cesto na cabeça, equilibrando para não cair e tal. Não, mas tem que botar a mão. Tá, mas com uma mão e a outra mão estava fazendo o quê? Não sei, tio, estava coçando a barba. Tá, tu estava coçando a barba. Então tá, beleza. Então a gente vai fazendo, quando a gente tem a interação com o público interage com a gente e engaja na cabeça, entra na cabeça o conhecimento que a gente está passando. Então, sempre quando a gente for dar uma aula, para qualquer, desde o pequenininho até um adulto, a gente interagir. Senão fica aquela coisa falada, terminou a aula, pega e vai embora. O que foi a aula? Não sei. A criança não sabe. Mas quando a gente perguntar sobre o que foi, foi sobre o tio aquele que sonhou lá, não sei o quê, como é que era o nome dele? O nome dele era José. E aí a criança lembra, ela vai reter muito mais. Amém? Benção? Ele estava falando, eu lembrei, às vezes na aula a gente tem esse ímpeto de querer que eles participem. E aí um outro cuidado que a gente tem que ter é que às vezes eles participam demais e aí tu perde o controle da sala. Então tudo tem que cuidar. Às vezes ele vai contar o exemplo lá dele e aí ele começa a viajar e vai e diz outra coisa. Eu comprei um sapato novo. Aí o outro diz, a minha mãe tem um sapato novo também. Não, mas a minha mãe não quer que eu tenha, sabe? E aí começa e vai. E aí também, nessa interação que a gente tem com eles, é importante também aprender a conduzir, tá, agora deu de sapato, ninguém mais fala de sapato, vamos falar do fulano. Então vai ter momentos, porque a gente tem tempo curto também, então às vezes na aula a gente vai ter que puxar isso, tá? Bom, então, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, não é que eu sou insatisfeito com as coisas, tá? Que eu sou reclamão, mas é que eu vou sempre buscar melhorar, tá? Pensem num atleta, ele está sempre lá buscando o melhor desempenho. Esse dia eu estava vendo do Cristiano Ronaldo lá, até tomar água ele toma de um jeito diferente, porque ele viu que o desempenho é diferente. Então, cada um vai ter a sua forma de se qualificar e de melhorar o seu desempenho. Bom, e aí algumas reflexões. Então, o problema não é ser um professor ruim. O grande problema é ser um professor bom que para de crescer.
Tá? O professor ruim, ele sabe assim, minha aula foi horrível. Ele sabe pontos que ele tem que melhorar. Mas o professor bom, às vezes ele sai da aula assim, né? Eu sou o bom, né? E aí ele não se prepara. A melhor coisa para deixar a gente assim no nível que Deus quer é dar aula para a criança. Porque se a aula é ruim, as crianças vão expressar que a aula foi ruim. É a melhor coisa para a gente... Tá te achando muito? Dá aula para a criança. E principalmente para aquelas que tu não está acostumado. Eu dou aula no 10 e 11. Esse dia fui dar no 6 e 7. Eu quase saí chorando do culto. Porque era outro tipo de criança. Era diferente. E aí eu pensei, tem que ter alternativas. Então, a melhor coisa é dar aula para eles, porque isso vai te ajudar a botar os pés no chão. E aí tu vai ver assim, o livro que eu li não me ajudou. Preciso ler outro. Preciso ver outro vídeo. Preciso conversar com alguém. Preciso de mais ideias. Preciso de mais alternativas, tá? Eu gostava muito das coisas do Batman, porque dizem que o superpoder do Batman é o preparo. Né? Ele está sempre preparado para situações. O professor, ele tem que ser nesse nível. Ele tem que estar sempre preparado. De repente, eu dou uma atividade e não funciona tão bem. Eu retiro aquela atividade e dou outra. Para isso, eu preciso ter pelo menos duas alternativas. Então, a gente tem que ter recursos, tá? É o cinto de utilidades que tu vai tirar o que precisa para poder usar na aula. Depois ali, o professor, quando ele se acomoda, pode acontecer aquilo ali. Ele pode ter aulas repetidas sem atualizações. Então, ele pode ficar repetindo sempre a mesma aula. É José na prisão lá? Eu já dei essa aula, vamos ver o que eu fiz da outra vez. E aí vai lá e repete. É uma das piores coisas fazer isso. Tá? Posso usar coisas que funcionou? Posso. Mas eu não posso depender sempre dessas coisas. Sabe quando tu conta uma história e a pessoa está te olhando assim, tu já contou essa história, sabe? Fica aquela coisa. Sempre a gente pode dar uma renovada no olhar e contar coisas novas. Ali no próximo, falta de inovação. Então eu estou sempre na mesma coisa. Eu uso só o flanelógrafo, ou uso só o recurso aqui visual. Ou nem uso, só conto a história. Tenho que cuidar, tenho que tentar variar esses métodos. E aí... Uma coisa que pode acontecer é eu perder o entusiasmo. A minha aula é tão chata que nem eu mais quero participar da minha aula. Aí eu vou perdendo, desanimando, fica chato. Eu tenho que dar aula de novo, assistir a minha aula de novo, sabe? Eu mesmo já desanimo com a situação, porque eu fui caindo nessas etapas aí. E aí o meu ensino pode ficar automático. Automático não no sentido bom, às vezes tem coisas boas de automatizar as coisas. Mas automático no sentido de que assim, hoje sou eu, que história é hoje? É José, tá. Aí eu leio lá rapidinho, só para não confundir que vaca comeu que vaca e deu. Não, eu preciso fazer as coisas da forma correta. Dependendo do Senhor, buscando recurso, buscando isso, buscando aquilo. Hoje em dia a gente tem tantas coisas, tem aquele site do Pinterest, tem tanta ideia ali de versículo, de visual, de atividade, YouTube. A gente tem tanta coisa que pode buscar para poder qualificar cada vez mais, sabe? Para poder fazer com excelência. E aí a gente pode ir melhorando isso. Bom, a gente vai fazer uma atividade que é assim. Nas aulas, normalmente a gente tem uma história principal, por exemplo, essa de José, que minhas crianças bagunçaram aqui. E nas histórias, tem um versículo que é o versículo-chave. Tá? Pensem na história de José. José na prisão e ele vai lá revelar os sonhos daqueles homens ali. Qual poderia ser um versículo que eu poderia usar nessa aula? Dei uma dica aí. Algum versículo que a gente podia usar? Pode falar o segundo que vem à cabeça. Repetir a pergunta. Eu estou contando a história de José, ele preso lá com aqueles homens. Que versículo eu poderia usar nessa aula? Para ser o versículo-chave do princípio que eu quero passar. Qual poderia ser o versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos pegar esse, tá? Tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo da minha história.
se eu vou contar esse versículo, eu quero que eles decorem o versículo para relacionar com a história. Toda vez que eles lembrarem da história, eles têm que associar com o versículo. Aí o que eu vou fazer? Na minha sala, eu vou ter um visual do versículo que vai me ajudar com isso. Pode ser uma cartolina com o versículo escrito. Se a sala de aula tiver um quadro, eu posso escrever no quadro. Às vezes eu faço assim, eu imprimo as palavras em folhas separadas, coloco no chão da minha sala. Aí coloco todas as palavras ali, a gente repete algumas vezes o versículo e depois eu tiro algumas palavras para fazer eles, ver se eles conseguem falar sem ter a palavra. A gente vai tentando decorar. Ou fica tentando repetir o versículo várias vezes. E aí eu peço, quem é que consegue falar sem olhar? Aí vai um lá na frente e fala. Então o versículo, ele é importante que eu tenha de alguma forma ele visual para poder passar para eles, poder mostrar para eles. Tá? A gente vai fazer uma atividade agora que é de fazer alguns visuais de versículo. Tá? Então a gente separou ali canetinha, lápis de cor, tesoura. Tá? A gente vai dividir vocês pelas nossas equipes aqui das crianças, pelas idades, e vai fazer os visuais das próximas aulas que a gente tem, que a gente vai usar nas próximas aulas. Tá? Então o que vocês criarem hoje será utilizado numa aula, ok? Então, quem já tem uma turma, já é de uma equipe, pode ir para lá, pega aí seu estojo, se alguém tiver, né, seu material. Tá. Ah, tem um de cada turma? Tá. Então, quem é o responsável dos 3 anos? Maíra, onde está a Maíra? Maíra ali, ó. Quem é da turma dos 3 anos pode seguir a Maíra. Os novos daí esperem que a gente vai dividir vocês, tá? Sigam a Maíra. Quem é o responsável do 4 e 5? A Arielle, lá no fundo, ó. Quem é do 4 e 5 pode seguir ela. 4 e 5. Quem é o responsável dos 6 e 7? A Rocil e a Carol? Tá. Rocil e Carol. A Rocil estava aí, né? Fugiu, matou a aula no meio da aula. Tá. Sigam a Carol, então. Ah, voltou. ¿Dónde estabas, Rocil? Responsável do 8-9 é tu, né, Bianca? Responsável do 8-9 aqui, ó, venham com a Bianca, quem é do 8-9. E do 10 e 11? A Bárbara. Tá, sigam a Bárbara lá. Isso, do 10 e 11. Sigam ela. Quem não tem turma, então, deixa eu ver. Tá, olha aí que beleza. Tá. Pessoal, ó, a gente vai dividir vocês dessa turma que a gente tem, aí eu vou deixar vocês escolherem a idade que vocês querem, tá? A gente tem 5 turmas. Aí escolham qual é a melhor para vocês. Tem de 3 anos, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9 e 10 e 11. Tá? Tempo para vocês pensarem em qual turma vocês vão. Tempo. Pessoal, quem é líder aí das equipes, ó, faz o número com os dedos aí de qual é o de vocês, para o pessoal escolher.